Galera, vamos dar continuidade agora à parte 2, iniciando a partir dos princípios da proposição, ok? Vamos lá. Os princípios que regem as proposições. O princípio da identidade é aquele espelho, né? Toda proposição é igual a si mesma, tá? Você olha no espelho e se vê, é a identidade. Princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa, tá? Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, se isso fosse, seria contradição. Por isso que existe esse princípio da não contradição. Mais na frente nós vamos ver isso. Então, o princípio da não contradição é não contradizer, verdadeiro e falso. O princípio do terceiro excluído, uma proposição ou é verdadeira ou falsa, não existe uma terceira alternativa. Pessoal, para não confundir, associe o ou ao princípio do terceiro excluído e o i ao princípio da não contradição. Essa aqui é um exemplo que a gente pode tratar, a gente pode ver como meio decoreba. O i trata o princípio da não contradição, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E do terceiro excluído, ou é verdadeira ou é falsa. Elas são parecidas, mas associa aqui para diferenciar uma da outra, tá? O ou você associa ao terceiro excluído e o i você associa ao princípio da não contradição. Tá ok? Daí quando aparecer o ou, você vai associar ao princípio do terceiro excluído, ou, e quando surgir o i, você vai associar o princípio da não contradição. Proposições simples e compostas. Aqui nós temos. Qual o conceito de proposição simples? É algo simples, só possui uma afirmação. Os cães latem. Tá? Os cães são companheiros. Observe que as proposições, geralmente, nós utilizamos uma letra do alfabeto. As mais utilizadas são P, Q, R, S, mas depende do autor que ele pode utilizar letras maiúsculas do alfabeto também, A, B, C. O que nós temos que fixar é o conceito de proposição, o conceito de conjunção, de disjunção, de equivalência, enfim, os conceitos mais gerais. Essas nomenclaturas é de menos, mas é bom que a gente fale para vocês que pode vir de outra forma, para quando surgir, vocês não se desesperar, tá ok? Proposição simples e composta. As simples possuem apenas uma afirmação, nesse caso aqui é a proposição P, os cães latem, é uma proposição simples. A proposição Q, os cães são companheiros. Se nós quisermos transformar proposições simples em proposição composta, nós unimos duas ou mais proposições simples através de uma partícula que nós chamamos de conectivos. Nesse caso aqui, eu utilizei o conectivo I. Os cães são companheiros e latem. A gente poderia dizer que isso aqui seria uma proposição R. Tá? Proposição R seria os cães são companheiros e latem. Ok? Então, a partir de duas proposições simples ou mais, nós podemos formar as proposições compostas. Em alguns autores, eles usam proposições compostas com letras maiúsculas também, tá? Para diferenciar das proposições simples. Ok? Negação de uma proposição. A negação de uma proposição P, pessoal, é dado por não P, ou seja, colocar esse tio à esquerda do P. Por exemplo, aqui eu coloquei uma proposição P e seus respectivos valores lógicos, verdadeiro e falso. Não P é a negação de P, ou seja, a negação do verdadeiro é falso, a negação do falso é verdadeiro. É simplesmente o valor contrário ao de P. Ok?
Observe que aqui eu peguei não P e aqui eu neguei essa proposição não P. Ó, ela aqui e o conectivo não aqui fora. Você está negando essa proposição de cá. Quando nega essa proposição, falso e verdadeiro, coloquei aqui. A negação de falso é verdadeiro, a negação de verdadeiro é falso. O que é que a gente conclui? Que é igual a P. Ou seja, a negação da negação é igual à afirmação. Ou seja, a negação de não P é igual a P. Ó, a observação aqui. A negação de não P é igual a P. Ou seja, a dupla negação é uma afirmação. Vamos nessa? A negação na escrita é feita através da inserção de termos que denote negação, antes ou interno à proposição. O que quer dizer isso? Vamos ver um exemplo prático. A proposição P diz o seguinte: o pássaro canta. Como nós podemos negar essa proposição? Uma forma é colocar não P e dizer: não é verdade que o pássaro canta. Esta é uma negação. Uma outra forma de negar essa proposição é dizer: é falso que o pássaro canta. Ó. E uma outra forma correta de negar essa mesma proposição é dizer: o pássaro não canta. Certo? Então, a partir de uma proposição, nós colocamos 3 outras proposições que correspondem à negação de o pássaro canta. Beleza? Tranquilo? Até agora tá de boa, não é isso? Podemos prosseguir? Vamos ver a proposição que 2 mais 2 é igual a 5. Galera, muito cuidado nisso, porque lá na sua prova vai aparecer aqui, ó, dizer que a negação disso aqui é 2 mais 2 é menor que 5, tá? Isso é falso, tá? Ou poderia ter também 2 mais 2 é maior que 5, tá? Isso aqui não é negação de 2 mais 2 é igual a 5. É algo que não é igual a de cá, mas não necessariamente é a negação. Porque a negação de 2 mais 2 é igual, 2 mais 2 é diferente, se a gente quiser seguir fielmente a linguagem matemática, 2 mais 2 é diferente de 5, tá? Ou você inserir, é falso que 2 mais 2 é igual a 5, ou não é verdade que 2 mais 2 é igual a 5. Então sempre ou inserindo esses termos antes da proposição, é falso que, não é verdade que, ou você negando o igual pelo diferente. Tá bem? Vamos nessa. Algumas observações aqui interessantes para a gente entender a dupla negação ou alguns elementos que surgem na matemática básica que a lógica pode ajudar a gente a entender, certo? Aquelas coisas que a gente decora, agora a gente pode entender lançando mão da lógica matemática. Olhe essas observações iniciais aqui. Se eu digo a proposição P, Moisés é professor. Para eu negar a proposição P, eu vou dizer Moisés não é professor. Aí eu venho e nego essa proposição anterior, não P. Aí eu vou dizer, não é verdade que Moisés não é professor. Olha, se eu digo que não é verdade que Moisés não é professor, eu estou afirmando realmente que Moisés é professor. Tá ok? Então, a dupla negação, mais uma vez, a gente pode entender aqui, através do pensamento convencional, de que é exatamente uma afirmação, certo? Então, sempre que tiver dupla negação, você vai colocar uma afirmação, tá? Não P é igual a P. Isso lembra o que, pessoal? Cara, menos por menos é igual a mais. Vamos utilizar essa ideia aqui para a gente entender como a gente poderia pensar lá no jogo de sinal. Olha que ideia interessante. O segundo sinal nega ou afirma o anterior. Ou seja, o segundo sinal nega ou afirma o primeiro. Se negativo, nega o anterior.
Se afirmativo, afirma o anterior. Moisés, eu não entendi nada. Calma, meu irmão, vamos nessa? O que é que diz isso aqui? O segundo sinal nega ou afirma o anterior. O segundo sinal, vem aqui, ó, com calma, o segundo sinal. O segundo sinal, ele nega ou afirma o anterior. Se esse segundo sinal for negativo, ele vai negar o primeiro. O primeiro aqui é negativo, fica quem? Positivo. O segundo sinal nega ou afirma o anterior. No caso de mais com mais, o segundo sinal é positivo, ele vai afirmar o positivo. Fica positivo. Aqui novamente, o segundo sinal é positivo, quem é o anterior é negativo, então vamos afirmar o anterior. Fica negativo. O segundo sinal, aqui novamente, ele nega ou afirma o anterior. Se o segundo sinal for negativo, ele vai negar o anterior. Se o anterior é mais, fica menos. Ok? Daí criou-se aquelas regras, né? Sinais iguais, positivo. Mais por mais dá mais, menos por menos dá mais. Sinais diferentes, menos por mais ou mais por menos. Resultados negativos. Ok? Tranquilo. Então não fica se matando nas regras. Se deu dúvida, pega essa ideia. O segundo sinal afirma ou nega o primeiro. Se for negativo o segundo, ele vai negar o primeiro. Se aqui for negativo, vai ficar positivo. Ok? Galera, vou fazer um esclarecimento aqui nessa parte de jogo de sinal, que nossos alunos têm uma verdadeira tesão, uma tara doida por jogo de sinal. Apareceu um sinal, eles querem logo fazer o jogo de sinal. Cara, leva isso para vocês, tá? Só faz jogo de sinal em multiplicação ou divisão. 3 vezes menos 4, mais por menos dá menos. 3 vezes 4, 12. Menos por mais dá menos. É isso? 15 dividido por 5 dá 3. Moisés, existe outro caso? Vou colocar aqui agora. Na adição ou subtração. Na adição e subtração, apenas quando aparece dois sinais juntos, ok? Apareceu aqui, por exemplo, menos 3 mais menos 4, aí você vai fazer esse jogo de sinal aqui primeiro, tá? Somente quando aparece dois sinais juntos. Ou, por exemplo, menos 8, tá? Aí sim você faz jogo de sinal. Menos por menos dá mais. Nos demais casos, você não faz. Ó, os alunos fariam, por exemplo, aqui, ó, menos 7, menos 4. Se você fizer o jogo de sinal, vai dar mais 11. Quando, na verdade, aqui é menos 11. Por que isso, Moisés? Porque aqui eu tenho duas dívidas. Uma dívida de 7 e outra dívida de 4. Ou seja, eu vou conservar o sinal e somar essas dívidas. 7 mais 4, 11. Ou seja, essas duas dívidas, uma de 7 e uma de 4, transformou-se apenas em uma de
11. Qual é a regra geral? Todas as vezes que você tem soma de números inteiros onde eles dois são negativos, você conserva o sinal e soma os valores. 7 mais 4, 11. Aqui novamente eu devo 10 e tenho 4. Eu pagando, quem deve tem que pagar, não é isso? Fico devendo ainda 6. Qual é a regra geral? Todas as vezes que eu tenho soma de dois números, onde um é negativo e o outro é positivo, eu conservo o sinal do maior em módulo, né? Nesse caso aqui o 10 está mais à esquerda do 0 do que o 4, então o 10 em módulo é maior que 4. Então conservo o sinal de menos e faço a subtração. 10 menos 4 dá 6. Vamos ver aqui numa reta, que a gente pode fazer isso através de uma reta também. Vamos lá. Eu quero somar menos 7 menos 4. Menos 7 menos 4. Quanto vai dar aqui? Eu saio de menos 7 e desloco 4 unidades à esquerda. Ó, 1, 2, 3, 4. Dá quanto? Menos 11. Ok? Então, sempre, se tiver dificuldade, pode recorrer a uma reta, que ele faz muitas coisas, muitas operações elementares. Qual seria outro? Menos 10 mais 4, não foi isso? Eu estou em menos 10, né? O mais eu vou para a direita. Eu vou andar 4 unidades para a direita. 1, 2, 3, 4. Parou em quanto? Menos 6. Qual é a regra? Todas as vezes que eu tenho que somar dois números negativos, conservo o sinal e somo esses valores. Todas as vezes que eu tenho que somar um número negativo com um positivo, conservo o sinal do maior em módulo, fica menos. 10 menos 4, 6. Ok? É isso aí, galera. Um abraço e até a próxima.